Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E nesta segunda-feira, vários jogos aconteceram no país do futebol. Na Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe do Vila Nova venceu o Ceará pelo placar de 3-2, jogando de bola com 5 gols marcados. Com a vitória, o time do Vila Nova fica na 10ª colocação da segunda divisão do Campeonato Nacional, enquanto o Ceará fica na 6ª colocação. Na outra partida da noite, a equipe do Esporte Clube do Recife voltou a vencer na competição. Derrotou o Paysandu pelo placar de 1-0. Com a vitória, a equipe rubro-negra agora ocupa a 5ª colocação. Já a equipe do Paysandu ocupa a 16ª colocação. Lembrando que nesta terça-feira acontece um jogo isolado pela segunda divisão do Campeonato Nacional. Logo mais, às 7 da noite, o Mirassol joga em casa diante da equipe do Guarani. Na Série C do Campeonato Brasileiro, as 3 partidas encerraram a 8ª rodada da competição. Jogando em casa, a equipe do Floresta venceu a sua primeira partida no campeonato. Derrotou o Confiança pelo placar de 1-0. Com a vitória, deixa a lanterna da competição e agora ocupa a 19ª colocação. Já o Confiança permanece e fica na 12ª colocação. A equipe do Ipiranga venceu mais uma partida. Agora derrotou dentro de casa o Tombense pelo placar de 1-0. Passa a ocupar a 6ª colocação, enquanto a equipe do Tombense ocupa a 9ª colocação. Já no estádio Rei Pelé, a equipe do CSA jogou e não conseguiu vencer mais uma vez. O adversário foi a equipe do São José e a equipe do CSA ficou no empate em 1-1. Marcou um gol através de penalidade máxima, convertida pelo atacante o Thiago Marques. A equipe do CSA sofreu, portanto, este pênalti e o atacante foi lá e marcou. Em um lance contestado, porque o árbitro assistente número 1, o Eduardo, acabou marcando o impedimento. Mas o árbitro da partida deu sequência ao lance e aí o CSA teve o pênalti a seu favor. Convertido, fazendo 1-0. O CSA, inclusive, no momento, deixando a zona de rebaixamento. Mas aí também sofreu o gol. Em um lance que o CSA reclama de que o gol nasceu de uma jogada faltosa a favor do CSA, mas que o árbitro deu sequência. O atacante do CSA, o Thiago Marques, foi ouvido, inclusive, pelo Arner Oliveira, companheiro do Timaço na Gazeta, e alegou de que a bola bateu na mão do atacante do São José antes dele finalizar e deixar a partida empatada. Como você pôde perceber, as duas equipes reclamando da arbitragem, e o resultado prevaleceu, portanto, de 1-1. A equipe do CSA, diferente novamente em sua escalação das outras partidas em que atuou. Por exemplo, no gol, desta vez foi o Yuri Sena. No setor de defesa, como ele não tinha o Matheus, ele optou pelo Wellington Carvalho. E Dalpian novamente na lateral esquerda. Impressionante como esse cara vem tendo oportunidade na equipe do CSA. Ele recebeu até 3º cartão amarelo. Está de fora da próxima partida. Mas com a insistência que o CSA tem em dar a oportunidade desse cara, é bom ficar atento, senão corre o risco do CSA, do seu treinador, colocar esse jogador para jogar mesmo com o 3º cartão amarelo. Saiu lesionado da partida, o Jean Klebe passa a ser dúvida para o próximo compromisso. A equipe do CSA, que no setor de meio de campo também teve novidade. Desta vez, não foi titular o Gustavo Xuxa. Começou ali com a função de um camisa 10, Alisson Farias, que não foi bem na partida mais uma vez. No setor de ataque, teve o Vitor Leque, o Thiago Marques e também o Marquinhos. E aí, então, aconteceram substituições no segundo tempo. Mas o CSA continua sendo uma equipe muito desarrumada e, em algum momento, mostrando também a falta de equilíbrio emocional. Com o empate, a equipe do CSA permanece sem vencer na competição e ocupa a 18ª colocação na Série C do Campeonato Brasileiro. Já a equipe do São José na 17ª colocação. CSA agora que na próxima partida, próximo sábado no estádio Rei Pelé, vai enfrentar a equipe do Botafogo às 5 da tarde. O Botafogo que é o líder da competição com 19 pontos conquistados. Após a partida, quem falou com a imprensa foi o técnico Igor Magalhães, falando desse resultado e desta partida. Mais uma que a equipe do CSA não consegue vencer na Série C do Campeonato Nacional. Nós estamos numa situação onde
Uma vitória dessa daria um pouco mais de calma, daria mais confiança, jogando em casa, principalmente os clubes que têm tido esse fator casa, têm feito o seu dever. E nós, mais uma vez, falhamos, onde nós não poderíamos ter falhado, numa situação de final de jogo, um pouco mais de maturidade, um pouco mais dentro do jogo, principalmente porque se passa mais 40 minutos já não tem mais jogo, né? Então, principalmente pela circunstância que nós estamos vindo na competição, era crucial uma vitória como hoje, né? E da forma que estava sendo desenhada, infelizmente pagamos pelo erro que nós tivemos. Assustador isso, né? Assusta o torcedor, assusta todo mundo que é envolvido dentro do clube, né? Vocês da imprensa também que tem acompanhado. Mas nós, de uma maneira, nós temos que agora, hoje, ficar martelando um resultado como esse, mas sábado nós temos que estar em campo de novo e tem que estar com energia, porque a nossa situação ela é muito delicada e nós temos que vencer em casa, né? Principalmente porque todos que estão jogando em casa estão contabilizando 3 pontos. Professor, boa noite. O CSA está com 2 históricos negativos nessa Série C. Há quase 50 anos que o CSA teve uma campanha dessa ruim e nos primeiros 8 jogos não vencer na competição em um brasileiro, 1974. E hoje, daqui a pouquinho, 3 meses sem vencer dentro de casa. Dentro desse cenário, tem como ainda extrair algo para o CSA evitar o rebaixamento? Na verdade é o seguinte, nós estamos atentos ao mercado. O que tem dificultado a nossa ação, principalmente para trazer jogadores para assumir essa responsabilidade, é a questão do cenário. Todo mundo que olha hoje uma situação como essa, ele pensa 2 vezes. E por tudo que está sendo, se passando. E aí nós temos que ir o quê? Nós temos que ter muita energia para poder dar uma resposta rápida em termos de uma vitória. O que tem incomodado muito é essa vitória. Essa vitória tem incomodado. Hoje a gente trabalhou muito essa questão de ter superioridade no último terço, para ter possibilidade de definir essa bola. Nós tivemos, antes da falta, que na minha visão não foi falta, mas nós tivemos a bola de 4-3 e 3-2 para ter definição, não fizemos. Fomos lá, fizemos a falta, a bola balançada do lado, um pouco mais de preenchimento de área, a bola ia sair da área, nós colocamos a bola novamente para dentro da área e tomamos o gol. Mas sábado nós temos que estar em campo, nós temos que brigar ponto a ponto, principalmente porque a nossa situação ela é delicada e nós temos que, o mais rápido possível, principalmente o mais rápido possível, contabilizar uma vitória, principalmente dentro de casa. Igor, boa noite, né? Mais uma vez o torcedor do CSA marcou presença em peso, inclusive. Tem alguns jogos que eu não via tantos torcedores assim do CSA, claro, sempre tem, mas hoje parecia que tinha mais. E nos 20 primeiros minutos a gente conseguiu perceber um CSA muito atuante ali no ataque, né, na defesa, incomodando a defesa do São José. Mas aquele último terço parecia que nunca surgia uma oportunidade clara. E aí o que chama a atenção dos 2 times principalmente é que o erro de um não se justificava com a oportunidade que o outro criava. Você entende dessa maneira ou você se satisfez, o time conseguiu evoluir dentro de uma semana para você? Na verdade é o seguinte, nós começamos um jogo com a proposta de acelerar muito para desequilibrar. Acho que o Marquinhos teve uma oportunidade na entrada onde a gente conseguiu pressionar e roubar a bola para poder fazer o gol. Né, e acertou a trave, se eu não me engano. Nós tivemos outra possibilidade, às vezes, com o Thiago, que ele se precipitou um pouquinho na tomada de decisão de definição, onde tinha 2 companheiros do lado oposto pisando dentro da área para ter um pouquinho mais de calma. O que tem prejudicado muito foi o nosso começo, onde a gente teve situações muito desfavoráveis em termos de resultado, e automaticamente nós estamos jogando com um time que tem peso. Nós estamos jogando com um time que a torcida vem, ela comparece, ela cobra, tem história, o clube tem história, e automaticamente o jogador vai se sentir impressionado. Automaticamente o peso vai aumentando. Era para acontecer isso? Não, mas a nossa realidade é essa hoje. Você vê, às vezes nós tomamos uma decisão errada de passe de 3 metros. Está muito claro, está muito claro. E às vezes nós estamos pagando um preço de tomar um gol no última bola, por às vezes não está lúcido no jogo, porque está muito claro, está muito claro. Agora, nós, se tratando de parte técnica, de comissão técnica, o que nós temos que fazer? É juntar e dar energia. Por quê? Porque sábado nós já vamos estar em campo. Tem alguns atletas que podem nos ajudar, que chegou agora? Sim. Mas a maioria é tudo que está aqui. E aí o que nós temos que fazer? Por mais que esteja difícil, por mais que o torcedor desconfie, porque também
o tempo que já foi traçado, o torcedor está no todo direito de desconfiar. E nós temos que entender isso. Só que nós temos que dar uma resposta rápida. E como que nós vamos dar a resposta rápida? Porque eu falei para eles, principalmente no intervalo. Hoje, o que importava para nós era o resultado. É lógico que todo mundo quer performar, todo mundo quer ter uma grande atuação. Mas olhando para a nossa situação de tabela, o que mais importava para nós hoje? Seria a vitória. Segundo tempo, a gente até voltou mais lúcido, com boas possibilidades, com boas mecânicas. Só que parece que nós estamos conseguindo o resultado e, ao mesmo tempo, desconfiando que o resultado é nosso. E isso prejudica. Prejudica, porque a parte mental ela vai se perdendo e vai perdendo a confiança. Igor, boa noite. Pegando o gancho dessa resposta, como é que chega o CSA para a próxima partida aí em casa, emocionalmente? A gente viu que os atletas saíram de campo abalados, né, abatidos. Na verdade, tem muitos atletas que estão vivendo um cenário como esse, principalmente uma camisa como a nossa, primeira vez. E aí, com isso, dificulta muito. Já tem outros experientes, né? Eu acho que um dos pontos principais, talvez pela maturidade e pela vivência, foi a perca do Jean, lesionado ali. E aí gerou um pouco de instabilidade, principalmente pelo centro do campo, onde ele, principalmente, conseguiu roubar a bola, conseguiu ali dar sustentação um pouquinho no segundo tempo. Ele estava sustentando bem, conseguindo roubar a bola ali. Quando ele saiu, gerou um pouco de instabilidade, desorganizou um pouquinho, ficou um jogo muito direto em cima da nossa linha defensiva, onde ocorreu o gol. Você vê, olha o nosso momento. A bola talvez sairia da área, com um cruzamento lateral, bateu no nosso jogador e voltou para dentro da área, onde o adversário dominou e tirou a bola no canto do Yuri. Então, o que nós temos que entender, principalmente? Como que nós vamos sair dessa situação? Trabalhando muito, tendo muita humildade e reconhecendo que o nosso momento é muito delicado. Ninguém agora pode se falar em classificação, a não ser atingir primeiro os pontos necessários para a permanência. A nossa realidade é essa. O torcedor pode ficar às vezes chateado comigo, mas olha o que nós estamos passando. Como que nós vamos dar um pouquinho mais de calma, principalmente? É lógico, se a gente conseguir atingir o quanto antes essa pontuação, para que a gente já mude a chave para outra situação, tudo bem. Mas a nossa realidade hoje, principalmente por tudo que vem acontecendo no contexto do caminhar desde o início, a nossa realidade hoje é brigar por permanência e entender que a nossa situação é delicada. E ser muito lúcido, principalmente, o torcedor tem feito a parte. Hoje, olha quanta gente teve aí, acreditando, olha no momento que nós fizemos o gol, o torcedor vibrando, e aí se toma um gol na última bola, é natural o torcedor sair frustrado, cobrando, exigindo, é natural. Nós temos que ter maturidade para suportar tudo isso. Você perde também Jean Kleber, Dalpian, você perde, tem de volta aí o Uritanque, né? Tem o Matheus Santos também. O que você tem a dizer? E além dos jogadores que, por exemplo, o Braia, que hoje estava relacionado, não entrou, tem aí o jogador Roberto, lateral, que é outra opção, né? E tem o Foguinho, que também chegou, estavam hoje aqui no Rio Peré. Como é que você vai consertar tudo isso diante do líder, com jogadores que praticamente ainda não atuaram no time do CSA, o Igor? É mais uma dificuldade que nós temos, mas nós temos que acelerar, nós temos que acertar essa mão, e esses caras que estão chegando com muita energia nova, nós temos que tentar aproveitá-los de uma forma. Roberto é um jogador muito experiente, o Brian é um jogador muito jovem, né? Então nós temos que acertar o time de colocá-lo, porque nós já temos jogadores jovens sentindo a situação, e aí nós temos que acertar. O Foguinho ainda está muito distante, até porque ele estava um tempo inativo e isso vai dificultar, mas daqui a pouco nós temos que acelerar o processo com ele, né? Então eu acredito que o Roberto talvez não sinta tanto pela experiência, por ter já acostumado a viver isso em outros lugares, né? Pela rodagem nós trouxemos ele aqui para ele assumir a camisa e ir para dentro do campo. É isso, e ele também sabe da responsabilidade. Foi bom ele ter vindo, para que tivesse visto o apelo do torcedor, já começar a sentir realmente a nossa realidade. E aí eles vão entender, principalmente quando tiver possibilidade de jogo, que nós temos que fazer algo mais, porque o que nós estamos fazendo não está sendo pouco. Igor, nesse ano os goleiros têm sido um questionamento no elenco azulino. Teve muitas mudanças. Teve até uma época que o CSA só tinha um disponível e outro da base. Hoje você opta pelo Yuri, dá essa oportunidade. Os seus 2 primeiros jogos foi com o David, também tem o Tomazella no elenco. Como é que você vê essa disputa? É algo que ainda você está encontrando quem seria o melhor para esse momento, ou é algo que é uma disputa sadia interna? Como é que você enxerga isso? Na verdade é o seguinte, Tomazella ele tem um ano que ele foi muito bem, principalmente no outro lugar, e aí como ele teve a possibilidade de ter jogo, e aí aconteceu o fato aqui de uma derrota que
mexeu com muita gente, e aí naturalmente depois o David entrou, e aí quando eu cheguei o David tinha entrado, e aí é muito difícil você fazer uma troca assim, principalmente numa situação, numa posição como essa, e aí eu dei sequência nele, só que eu precisava, nós temos que fazer algo diferente, nós temos que tentar algo diferente, para vocês verem, nós estamos tentando achar a mão, porque todos que estão aí e têm a oportunidade de entrar, já permaneceram no clube há algum tempo. Todos tiveram oportunidade. Então nós estamos tentando encontrar conexão com talvez hoje, desde a minha chegada, o Jean tem jogado, era um atleta que estava descartado, talvez era um ponto crucial hoje, que eu acredito que ele estava fazendo até um bom jogo, um jogo lúcido, principalmente no segundo tempo, retomada de bola, botando energia pelo centro do campo. Então aí nós perdemos ele com lesão. E aí a gente coloca 2 jogadores jovens. E aí os 2 jogadores jovens, teoricamente, talvez está sentindo um pouco a pressão. É natural, não era para ser, mas às vezes a camisa, principalmente por estar vivenciando esse momento agora, eles estão sentindo. E aí o que acontece? O resultado não acompanha, você não dá mais calmaria, o torcedor ele cobra, e ele está no direito pela situação que vem ocorrendo, principalmente nesse início de competição. E aí agora nós temos essas possibilidades, temos que colocar, o Yuri mostrou muita personalidade, o adversário foi feliz e colocou a bola no canto, do lado. Enquanto ele teve possibilidade de intervenção, ele mostrou seguro. E aí nós temos que dar sequência. O atleta também merece sequência. O David teve a sequência dele, Tomazella teve a sequência dele. Agora nós temos que dar sequência para o Yuri para ver se a gente consiga acertar essa mão. Com 6 meses de trabalho e essa pressão que o senhor citou agora, não sendo nenhuma novidade, né, já vem há alguns meses, em algum momento quando você chegou, a direção passou algo com relação a um trabalho mental, com um psicólogo dentro do clube, não passou nada sobre isso, o senhor já pensa com relação a isso? Como é que está isso? Como é que foi esse período da sua chegada até agora com relação a esse tipo de trabalho? Já tem uma profissional dentro do clube, ela já atuou, principalmente de uma semana já. Nós tivemos uma palestra com o coach também, que já teve atuação. Olha para você ver a nossa situação. Olha para você ver, nós estamos tentando de todas as formas, de todas as maneiras. Nós estamos tentando dar carga, nós estamos tentando fazer rodagem aí, para vocês verem. Nós estamos tentando botar um, tira outro, vai você, dá energia para um, dá energia para outro, encontrar a mão. Como uma pergunta anterior, o Yuri já é o 3º goleiro que está tendo rodagem, já é o 3º goleiro. Colocamos 2 centroavantes no jogo em Volta Redonda, onde conseguimos empate, tomamos o gol como? No último minuto. E aí, hoje, de novo, com o jogo controlado, até então o Yuri tinha feito uma defesa. Eles teve a possibilidade no início do jogo, uma tomada de decisão errada nossa, e uma finalização na trave, certo? A não ser isso, nós não tomamos, o Yuri não fez uma defesa. Teve um impedimento no primeiro tempo, que eles finalizaram, mas acenaram impedimento, que nós tomamos o gol, mas estava impedido, estava fora de jogo. Então, fora isso, não teve, estava com o jogo seguro. Até então, se olhar para dentro do campo, da forma que estava, ninguém imaginaria que nós tomássemos um gol da forma que tomamos. Ninguém imaginaria. Estava mais fácil a gente fazer o segundo que tomar. Tivemos possibilidade para isso e não fomos felizes e pagamos pelo preço. Você acredita na classificação ainda ou somente tentar realmente não ser rebaixado? Eu acredito primeiro em trazer a primeira vitória. Nós precisamos disso. Nós estamos carregando um fardo de 7, 8 jogos sem ter uma vitória. E aí eu vou iludir o meu torcedor com trazer classificação, sendo que nós não trouxemos nenhuma vitória. Nós temos que ser realistas do que nós estamos vivendo. Primeiro ponto é trazer uma vitória. Segundo ponto, depois ter uma sequência de vitória, para que isso a gente consiga aproximar desse bloco de cima. Técnico do CSA falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Como sempre, a torcida azulina apoiou sim a equipe do CSA. Mais de 5.125 torcedores estiveram presentes na noite desta segunda-feira no estádio Rei Pelé. No intervalo de jogo, o CSA ainda estava com a partida empatada e a torcida terminou criticando muito o CSA, vaiando muito o CSA. Mas aí então, no segundo tempo, o CSA conseguiu fazer 1-0 e acabou cedendo o empate. Portanto, é mais um jogo que a equipe do CSA faz na Série C sem conseguir vencer. Agora é começar a fazer conta, porque o CSA só tem, a partir de agora, 5 jogos no estádio Rei Pelé. Vencendo todas as partidas, o CSA soma 15 pontos. Com 4 pontos que tem, vai a 19 pontos. Ou seja, precisa pontuar fora de casa para garantir a sua permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Já que no ano passado
Com 21 pontos, teve equipe que se livrou do rebaixamento. Mas não é bom contar somente com 21 pontos, porque passa a ser no limite. O importante é somar pelo menos 22 pontos na tabela de classificação para permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. A gente vem dizendo, e isso se confirma a cada rodada. A briga do CSA é sim pela permanência na terceira divisão do Campeonato Nacional. Quero abraçar você que esteve comigo do início ao fim do vídeo. Olha, não esquece de deixar o teu like, de fazer o teu comentário, de compartilhar esse link com outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, faz a tua inscrição e ative o sininho, porque assim você recebe as notificações de tudo aquilo que é publicado aqui no nosso canal. Valeu então? Grande abraço para todos. Fiquem com Deus.